Meus irmãos, muito boa noite. Eis-nos aqui outra vez com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e com a sua paz. Nós saudamos os amados irmãos. Mais uma sexta-feira e mais uma aula. Nós estamos aqui no nosso discipulado, já estamos perto do fim dessa série de aulas do discipulado e cá estamos nós, mais uma vez separados, porém juntos, para o estudo da palavra do Senhor. E nós hoje vamos tratar, ainda naquele assunto das duas aulas passadas, vencendo o pecado. Então nós achamos interessante tratar um pouco mais desse assunto, desta feita mostrando a malignidade e a sutileza do pecado, com que ele nos envolve, quando nós nos deixamos enganar em algumas situações e nós precisamos saber destas coisas. Então essa lição 27 trata disso, malignidade e sutileza do pecado, e nós vamos ver em 1 Coríntios 2,14. Mas antes, vamos relembrar o primeiro slide que está aqui, não é, de Jesus convidando, chamando os seus discípulos para o seguirem, o que é uma honra, sem nenhuma dúvida, ser chamado pelo Senhor. Nós sabemos que são poucos os eleitos, como ele mesmo disse, e são os chamados, mas temos que saber também o que ele mesmo avisou. Essa honraria traz juntamente uma responsabilidade e um sacrifício a ponto de ir à cruz, se for o caso. Não é? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Você não vai mais fazer a sua vontade, e sim a minha. Eu sou o mestre. E isso a ponto de ir para uma cruz. Como eu irei, e ele mostrou e demonstrou e foi e ressuscitou. E é assim que nós vamos também. Então, irmão, nesse versículo, esse versículo de 1 Coríntios 2,14, que nós vamos tratar desse assunto, não é? Ainda com o discipulado, tudo dentro da ideia e do conceito de que discipulado faz parte da salvação. Discipulado não é opcional, não é uma coisa estanque, não é uma coisa à parte da salvação. Não. Se você foi salvo, será discipulado, sem nenhuma dúvida. Se não for discipulado, é porque não foi salvo. Se teve a oportunidade de ser discipulado e não quis, ou nunca se interessou, não houve conversão. Então, nós vamos ver aqui, nós vamos comprovar isso aqui. Esse versículo de 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural, ou não convertido, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. É isso, irmãos. É isso que nós vamos ver aqui. Que ninguém se engane. Conforme temos ensinado insistentemente, temos mostrado isso insistentemente, e isso pode parecer, e na verdade é antipático para muitos, fica mostrando isso, assim como um convertido não pode ficar sem o discipulado, um não convertido ou uma pessoa que não é crente jamais será discipulado. Não pode ser discipulado quem não é convertido. Nós lemos aqui, para isso é loucura. Ele não tem como entender essas coisas. Elas só se discernem espiritualmente. Não é? Então, irmãos, isso está muito claro nas Escrituras. Um descrente, como não é a habitação do Espírito Santo, o Espírito Santo não passou a habitar nele, ele não foi convertido, ele não é nova criatura. Então, ele não tem o discernimento espiritual indispensável para entender as coisas espirituais. Vamos ver João, o Senhor Jesus falando aqui em João, capítulo 8. João, capítulo 8. Nós vamos ver o versículo 31 a 34, depois mais alguns. Já conhecemos esse versículo, já lembra aqui em outras lições de outras aulas. Então diz assim, o 31 ao 34. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Preste atenção. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo tão utilizado pelo nosso presidente Bolsonaro. Obviamente ele está falando de coisas diferentes do que Jesus fala, mas serve também. Então, responderam-lhe: somos descendentes de Abraão. Aqueles que creram nele, ele está dizendo aqui. Somos descendentes de Abraão. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo,
Todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, vamos pular, porque ele está dizendo aqui, no decorrer, a gente está vendo aqui que esses que creram nele, que está dizendo aqui, ó, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, na verdade creram, mas não prosseguiram, tanto que o mataram. Então, ele diz assim, lá no 40, mas agora, ó, Jesus vai dizer para eles, para aqueles que haviam crido nele, mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que eu ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Ele está dizendo que eram filhos de Abraão. O 43. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. O não crente não pode ser discipulado. O 43. Já lemos. O 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Então, irmão, nós temos aqui versículos de palavras do próprio Senhor Jesus, mostrando claramente que quem não é convertido não vai compreender. Então, repare que ele começa a falar aqui, pelo primeiro versículo que nós lemos, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Eles até creram no princípio, depois não. Depois urdiram um plano para matá-lo. E ele diz por quê? Porque vocês não são filhos de Deus. Porque vocês não são filhos de Deus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos. Por que uma pessoa não quer o discipulado? Porque uma pessoa não sente necessidade e prazer no estudo da palavra de Deus. Porque ele não foi convertido. Não há outra explicação, mas não adianta a gente tentar ajeitar. Então, isso é auto-engano do pecado que nós precisamos saber exatamente para evitar ser enganado pelo pecado que está em nós mesmos. Ninguém bote culpa no diabo, como vimos na aula passada. Então, olha só, irmãos. Romanos 8, 7 e 8. Romanos 8, 7 e 8. Nós lemos aqui outra confirmação do que temos falado aqui. Quem não é convertido não pode ser discípulo. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito a Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, nem podem se agradar de Deus, não podem ser amigos de Deus, não podem ser amigos da palavra, nem podem ser, a não ser que sejam convertidos. Nós estamos vendo esses versículos aqui, irmãos. Então, irmãos, isso é terrível, ao mesmo tempo em que é maravilhoso para o discípulo de Jesus. Então, o que nós entendemos como maravilhoso, temos que entender também como terrível. Porque tudo na criação de Deus tem dois lados, o bem e o mal. Toda moeda tem o cara e o coroa. Então, se eu entendo a salvação, eu compreendo claramente outras pessoas que não entenderam. Porque não querem andar no entendimento da palavra, não querem ouvir a palavra. Eu sou um discípulo de Jesus, os outros não querem ser. Ou então querem ser do jeito que eles querem. Não é assim. Nós vimos Jesus dizer, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É assim. Não pode ser diferente. Essas palavras são do Senhor Jesus. É por isso que vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Isso é terrível, ao mesmo tempo que é maravilhoso para os que ouvem. Então, olhem só. Nós vimos aqui 8, 7 e 8, né? E vamos ver agora 1 Coríntios 2,14, que já lemos. É o versículo inicial, mas vamos ler de novo aqui, para lembrar. Né? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Irmãos, mais terrível ainda é ver pessoas do seu convívio, pessoas da igreja, pessoas da família, se for o caso, que não querem entender isso. Não querem ouvir isso, se aborrecem com esta palavra constante do pastor, que é a palavra de Deus, que é constante em manutenção a isso também, mas constante mesmo. É o ensinamento que mais tem na Bíblia, é esse. Tanto no Velho Testamento, chamando a atenção para os falsos sacerdotes, chamando o povo ao arrependimento, como no Novo Testamento, Jesus e os seus apóstolos. Não tem nenhum ensinamento mais denso do que esse, repetido mais vezes do que esse, nenhum. Então, irmãos, olhem só,
nós vemos aqui agora que, considerando a malignidade e a sutileza do pecado, somente os regenerados, somente os discípulos de Cristo são capazes de identificar aqueles pecados que são muito próximos a nós, são muito íntimos. E por isso mesmo são escravizadores. E detalhe, a gente não tem nenhuma intenção, digamos assim, de deixá-los, não. São os famosos pecados de estimação, pecados que nós acalentamos dentro de nós porque nos são convenientes, ou nos é conveniente acalentá-los de alguma forma. Então, olha só, nós temos que resistir firme na fé. Quando nós identificamos esses pecados, temos que resistir firmes na fé. Entendido fé como o conhecimento de Deus, a partir do chamado do Espírito, o conhecimento de Deus e a obediência com base nesse conhecimento. Esse é o escopo geral da fé. Coisas que nós cremos e andamos segundo aquilo que cremos. Só crer e não fazer, como este Tiago, está se enganando a si próprio. Não é? Então, irmãos, obediência à vontade de Deus, segundo as Escrituras, e não segundo os meus achismos, segundo minha cultura. Até igrejenta, essa palavra não existe, mas foi criada, pronto. Igrejenta, cultura de igreja, cultura de família, cultura do que for, se não estiver rigorosamente como a Bíblia, é heresia, é idolatria. Não é? Então, irmãos, olhem só. O Salmo 119, 9 e 11, temos lido já aqui em outras aulas e em outras lições, diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Como é que esse jovem vai andar por um caminho puro? Observando-o segundo a tua palavra. O jovem vai guardar puro o seu caminho, se ele observar esse caminho, sempre segundo a palavra de Deus. De todo o coração te busquei. Olha como é que um discípulo age. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Esses teus mandamentos têm que estar comigo o tempo todo, como ele diz logo a seguir. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, um discípulo de Jesus, como ele chamou, vinde a mim, eu vos farei pescador de homens, o que quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Você não vai mais fazer a sua vontade agora, é a minha, eu sou o mestre. Eu vou lhe dizer o que é que você tem que fazer. Os caminhos, eu vou lhe dizer como é que você deve andar nos seus caminhos, tem que ser de acordo com a minha palavra, como nós lemos aqui. Então, nós vamos buscar, eu te busquei, nós vamos buscar essa palavra para poder andar segundo esta palavra. Não pode ser diferente disso, não pode. Né? Então, nós vemos aqui, 1 Coríntios 6, 18 a 20. 1 Coríntios 6, 18 a 20. Paulo dizendo àqueles crentes, né, que vieram de uma cultura, ainda estavam nessa cultura, mas antes de serem convertidos, era uma cultura totalmente pervertida, totalmente prostituída, isso era normal. Nos coríntios, ali nos gregos, no Império Romano, com a cultura grega, eles tinham templos de adoração a Diana, não é? A Afrodite, outros deuses, outros nomes, a mesma Deus, mas deuses da fertilidade. E como é que há fertilidade entre homem e mulher? Com a relação sexual. Então, o sexo era religioso para eles, em qualquer situação. Era uma forma de agradar as deusas da fertilidade. Então, isso fazia parte da cultura daquele povo. E eles viraram crentes, só que a prostituição continuava ainda na sua cultura. E aqui Paulo está chamando a atenção. Fugir da impureza. Essa impureza aqui é impureza de todo sentido, mas especificamente impureza sexual, adultério. Né? Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então é claro, como está falando aqui de imoralidade sexual, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Paulo chama a atenção disso mesmo também aos romanos, à igreja de Roma. Então, irmãos, reparem aqui, prestem atenção. Nós temos que identificar pecados, mesmo sutis, em que nós gostamos de cometer ou cometemos diariamente,
ou regularmente, e até deliberadamente, mas passa batido, como nós dizemos. E nós temos que estar muito espertos, muito atentos. Esse povo vem de uma cultura que as relações sexuais e a prostituição e a corrupção, a idolatria, era comum, era religioso na vida deles. Agora eles tinham que mudar isso. É por isso que Paulo ensina tanto sobre isso em todas as suas cartas. Ele aborda esse aspecto em todas as suas cartas. Só que essa impureza aqui, como eu já disse, ela é impureza, aqui ele está falando de impureza sexual, mas ela é abrangente. Envolve outro tipo de impurezas, como simplesmente a desobediência, impureza espiritual, a desobediência ao Senhor. Desobediência deliberada, desobediência que a nós parece que não é não. Como, por exemplo, eu insisto tanto nisso, o marido não liderar a sua casa. A mulher não respeitar seu marido. Pai e mãe não ensinar os filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Filhos não obedecerem aos pais. Empregados serem maus servidores. Patrões serem maus patrões. Exploradores dos seus empregados. Tudo isso, irmãos, está envolvido em impureza aqui, se for o caso, porque é uma impureza espiritual, é uma desobediência deliberada. E nós sabemos, dificilmente alguém comete esses pecados e não está sabendo. Dificilmente. Olha que nós vemos aqui o apóstolo dizendo um pecado que nós consideramos um dos maiorais, como é o adultério. Ele está dizendo aqui que esse é até menor, se for o caso. Porque esse é um pecado contra você mesmo, contra o seu próprio corpo. Se ninguém souber, você está fazendo mal para si próprio apenas. Já os outros não. Não tem como ninguém saber. Todos estão sabendo se você não lidera a sua casa. Todos estão sabendo se a sua mulher não obedece. Todos estão sabendo se você não obedece aos filhos. Porque todo mundo vai ver seus filhos desobedientes. Pois é. Então, tudo isso está envolvido aqui. São pecados que cometemos e passam como se fossem normais. E não são. Por isso, nós temos que estar espertos, atentos à palavra de Deus, para perceber onde é que eu não posso deixar que esse pecado me escravize. Como eu não posso deixar que esse pecado me escravize? O que eu tenho que fazer? Então, olhem só, irmãos. Nós temos aqui, de novo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 1 a 8, a mesma situação. A mesma situação, irmãos. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Vamos ler o texto todo, que é para ficar bem claro de que é que eu estou tratando aqui. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Continuem progredindo em santificação, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos por intermédio do Senhor Jesus. Vocês sabem o quanto eu vos ensinei, Paulo está falando. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Olha qual era o contrário que eles viviam. Que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. Ele chamou a atenção dos romanos, dos coríntios, está lembrado, né? Possa possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia. Olha qual era a situação. Com os gentios que não conhecem a Deus, e que esta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não vos chamou para a impureza. Essa impureza aqui é notadamente a impureza sexual, mas envolve outros tipos de impureza, como eu disse. E sim em santificação. Destarte quem rejeita estas coisas, não rejeita ao homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, irmãos, eu tenho dito para vocês, e mostrei inclusive no caso lá de Samuel. Quando Israel rejeitou Samuel e seus filhos, Deus disse, não foi você, o negócio é comigo. Então, quando alguém me rejeita, e há os que me rejeitam na igreja, inclusive, e chegam a dizer, não é comigo o problema. Há uns que chegam a dizer, não, eu gosto do pastor, eu não gosto das pregações dele. Tem uns que chegam a dizer isso, eu gosto do pastor, mas das pregações dele eu não aguento. Pois é, irmãos. Pois é. Você não tem que gostar de mim, você tem que gostar do que eu ensino. É o discipulado. Você tem que gostar porque as palavras são de Deus. É o ensino de Deus. Não é? Como Paulo está dizendo aqui, esse Tessalonicenses.
Ele está dizendo aqui que eu sei que vocês estão, continuem progredindo cada vez mais, mas ele chama atenção ao problema. Qual é a raiz do problema? Por que ele chama atenção para esses problemas? Como aos Coríntios ele diz, há pecado entre vós que nem entre os gentios se pode nomear. Quer dizer, nem, no termo daqui da Paraíba, nem na esculhambação do mundo existe pecado igual que está existindo aqui dentro da igreja de Corinto. Pois é, irmãos. Isso aqui é para igrejas. Quando eu chamo a atenção de vocês e alguns irmãos se aborrecem porque acham que não merecem ser chamados a atenção, estão equivocados. Isso aqui é para a igreja. Não há nenhum santo que não precise ser chamado a atenção aqui na terra. Nenhum. Pelo contrário, nós precisamos ser chamados a atenção, exortados a fazer o que é certo e admoestados a evitar fazer o que é errado, porque nós somos pecadores. Como Paulo disse no capítulo 7 do Romano, o que eu quero é boa, só que eu não cumpro. O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero, isso eu faço. Qualquer um pecador tem que fazer essa confissão. Se não fizer, é um hipócrita que nem os fariseus, achando que é o bam mais do que o próprio Jesus Cristo. Nós não podemos cair no erro disso. Essa é a sutileza do pecado. Ele é tão sutil que ele nos engana e você se auto-engana, na verdade, achando que é o bam. Aquele que está de pé, veja que não caia. Paulo diz isso aos Coríntios, diz aos Gálatas, cuidado. Cuidado. Então nós temos que prestar atenção, irmãos. Hebreus 5,14, nós já falamos várias vezes desse versículo aqui, porque ele é bacana, porque o escritor de Hebreus está chamando a atenção de uma igreja que outrora foi pujante, muito forte, e agora está aos frangalhos. E ele está dizendo, vocês já tomaram leite, agora deviam estar inclusive comendo coisa mais consistente. O leite já foi dado para vocês deviam estar comendo comida mais consistente agora. E estão voltando. Porque a palavra, pela prática da palavra, é que as nossas faculdades são exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. Então nós temos que entender essas duas coisas. Lembrem, quando nossos primeiros pais comeram do fruto que Deus lhes proibiu, foi exatamente o fruto do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse isso, eles comeram do fruto, tornaram-se como um de nós, conhecedores do bem e do mal. Então a palavra nos dá esse conhecimento. Se nós estamos no mundo, não, nem conhecemos o bem nem o mal. Fazemos o bem e o mal de alguma forma, porque estamos vivendo nesse mundo e fazemos, nós agimos. Mas não temos a noção exata das consequências disso. Por quê? Para quê? Para quem? Que é o nosso Deus. Vivemos para nós mesmos. E quanto melhor nos sentimos, melhor será. Não interessa se está certo, se está errado. É assim que nós vivemos no mundo. No mundo. Não é? Os homens entenderam que o seu culto às deusas da fertilidade estavam errados. Não era aquilo. Eles entenderam, em Corinto e em toda aquela cultura, na verdade. Éfeso também tinha, a deusa Diana de Éfeso. O templo de Diana era uma das 7 maravilhas do mundo, para vocês terem uma ideia de como era a adoração a essas deusas da fertilidade, do sexo. O templo de Diana era uma das 7 maravilhas do mundo. Então, irmãos, olhem só. Tiago 1,18. Vamos ver Tiago 1,18. Depois 21 e 22. Ele diz assim. Tiago 1,18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Irmãos, ele nos gerou como? Pela palavra da verdade. Não há, repito, não há como entender um crente convertido que não seja apegado à palavra da verdade para conhecer cada vez mais. Aí ele diz no seguinte, logo 21 e 22, portanto, despojando-vos da impureza, de toda a impureza e acúmulo da maldade, novamente a palavra impureza aqui. Nesse caso aqui, ele não está, o contexto aqui, ele não está falando de impureza sexual. Essa impureza aqui é qualquer coisa que não esteja de acordo com a palavra que gerou vocês. Vocês foram gerados pela palavra. Portanto, despojando de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Como Pedro diz lá também, como Paulo diz a Timóteo, as sagradas letras que são capazes de salvar. Então, olha só, tornai-vos, pois, uma vez que vocês foram salvos por essa palavra, e tem que ser praticantes dessa palavra, ele diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha a sutileza do pecado. Você pode receber esta palavra, como os hebreus estavam
fazendo segundo a carta do homem, vocês podem já ter convivido com essa palavra, é igrejento, conhece algumas coisas e tal, e, no entanto, não está praticando essa palavra, não é? Não está praticando essa palavra, porque o homem diz, Tiago diz, nós vamos ver daqui a pouco no outro versículo, que aquele que guarda toda a lei, mas tropeça num ponto, descumpriu toda a lei. Isso é aquela velha máxima que a gente conhece. Você é bom funcionário, bom funcionário, bom funcionário, bom funcionário. Lá você comete um deslize. Adeus a sua fama de bom funcionário. É um bom goleiro que defende todas numa partida e toma um gol fácil. Acabou. Aquele mesma galera que estava gritando o nome do camarada manda tirá-lo agora. Nós brasileiros, no futebol, conhecemos muito bem isso. Né? No trabalho, em qualquer lugar. Você é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Isso não é cumulativo. Você é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Não passa de muito bom. Na hora que você cometeu um erro, meu amigo, como se diz na Paraíba, lascou-se. Pois é. Pois é. Então, se você cumpre a palavra toda, mas descumpre você é tudo de bom, mas não lidera a sua casa. Você é tudo de bom, mas não é lá muito, faz alguns negócios que não são lá muito, como nós não são lá muito honestos, como se houvesse escala de honestidade. Não há. Honestidade é um valor absoluto, ou você é honesto ou não é. Né? Então, mas não, fulano é muito honesto, não existe. A palavra honesto não requer qualquer aditivo a ela, não. Né? Muito honesto, pouco honesto, ou é honesto ou não é honesto. Ou é fiel ou não é fiel. Esses valores não têm escalas, não podem ser escalonados. Então nós temos que ficar espertos porque o pecado nos engana. Nós podemos ser honestos, mas nem tanto. Também não precisa ser tão honesto assim. Tem um negócio ali que dá para ganhar um dinheirinho. Né? Eu sou muito bom, mas não tenho moral na minha casa. Eu sou muito boa esposa, mas não venha não, viu? Não venha não, que você sabe que comigo não tem vez. A mulher. Complicado. Complicado. Mas é crente. O filho, eu sou bom filho, eu sou não sei o quê, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Só não obedeço meu pai e minha mãe. Dou grito com eles. Eu já vi algumas não, várias situações desse tipo. Conheço muito bem. Eu sou um velho. Então, é complicado isso. Por isso que nós temos que estar o tempo todo sendo chamado a atenção pela palavra de Deus, como Paulo fez aqui agora, e nós lemos aqui no caso dos Tessalonicenses, Tiago chamando a atenção aos irmãos da dispersão, os irmãos das 12 tribos, obviamente são irmãos judeus mesmo, que Tiago está chamando a atenção aqui. Então, nós temos que prestar atenção a essas coisas, irmãos. 1 Pedro 2, 1, 3. Vamos lá para os apóstolos de Jesus. 1 Pedro 2, de 1 a 3. Cadê Pedrinho? Despojando-vos, portanto, despojando é deixando, é o que Paulo ensina tanto. Despindo-se do velho homem, vestindo-se do novo homem. Isso é constantemente, não é uma vez que eu levantei a mão porque o pastor chamou, fiz uma tal de uma oração de entrega e agora está resolvido. Sou crente o resto da vida, faço parte da igreja, sou membro da igreja, sou batizado, viro dizimista, uma raridade, mas e mesmo assim, olha como diz aqui, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, olha o que eu falo de vez em quando aqui, o genuíno leite espiritual. Sabe o que é isso, meus filhos? A palavra de Deus, o discipulado. Para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O que Paulo faz várias vezes, Pedro faz aqui também. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Se é que vocês de fato são convertidos. Se é que vocês de fato têm o Espírito de Deus. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Irmãos, nós precisamos do discipulado. Nós precisamos crescer no conhecimento do Senhor. E olha, deixa eu dizer de novo, quando eu falo discipulado, não estou falando apenas em estudo teórico, não. É em estudo teórico para ser colocado em prática a cada dia, a cada hora, a cada minuto. É assim. Oração com muita oração no Espírito, o mesmo Espírito que me converteu, o mesmo Espírito
que inspirou a palavra, o mesmo Espírito que ilumina o meu entendimento, o mesmo Espírito que me dá força para botar isso agora em prática, uma vez entendido. Nada menos do que isso é ser crente, é ser discípulo de Jesus. E vocês sabem que não é isso que a gente vê nas igrejas. É por isso que a gente luta tanto para ensinar, como os apóstolos fizeram, como os profetas fizeram no Velho Testamento, como Jesus fez nos seus 3 anos, ensinando nas vilarejos, nas cidadezinhas. E o que foi que aconteceu? Crucificaram. Então, para a gente entender isso, irmãos, nós precisamos estar espertos para perceber a malignidade e sutileza do pecado com que ele nos envolve. Vejamos algumas situações típicas de pecados sutis e escravizantes. Tão sutil quanto escravizante. Olhem só, irmãos. Pecados que ainda praticamos conscientemente, mas achamos que eles são mais fortes do que nós. Eu já tive situações de pessoas conversando comigo, dizendo, pastor, eu não sei, mas eu não tenho forças. Especialmente em caso de adultério. Não sei, mas eu não tenho forças. Por que o senhor não me tira isso? E você não. Cachorro no cio. Você tem que saber. Você tem que ter força para controlar isso. Né? Então, nós somos racionais. E somos discípulos de Jesus. Ou não. Né? E se discípulos de Jesus, temos o Espírito Santo. Vamos sofrer sim. Ele não disse aqui, até a cruz, se for o caso. Vamos sofrer sim. Mas vamos vencer por quê? Porque ele já venceu. Nós estamos andando atrás dele. Vinde após mim, nós estamos seguindo. O Apocalipse nos diz a luta que há da igreja. Mas o Cordeiro já venceu. Então eu não tenho que me preocupar se eu vou vencer ou não vou vencer. Eu vou vencer porque o Senhor disse isso. Agora eu vou ter que lutar. A luta eu vou ter que... É uma ação minha, essa luta. Então, irmãos, olhem só. O que nós temos aqui são pecados que nós achamos que são mais fortes do que nós, e isso claramente, esse achismo é claramente em desconsideração à palavra de Deus. João 8,36, já lemos aqui. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, como é que eu tenho coragem de falar com o pastor? Pastor, eu não consigo, eu não tenho força. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 8 anos, 14 anos. 14 anos. Eu não tenho força. Tem coisa errada. E, obviamente, não é com a Bíblia. Não é com a palavra de Jesus. Não é aqui que está o erro. Eu não tenho força. Esse pecado é mais forte do que eu. Como? Nós vimos na aula passada. 1 Coríntios 10,13. Não vos será dada nenhuma tentação que não possais suportar. Pelo contrário, como Deus é fiel, juntamente com a aprovação, vos proverá livramento para que a possais suportar. Ou isso não serve? Serve se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, nós não podemos deixar que pecados, com a sua sutileza e com a sua malignidade, porém sutil, nos envolvam a ponto de deixar achando. Vocês sabem, cada vez que o irmão vai dizer eu acho, eu digo, eu não estou lhe dizendo o que eu acho. Vocês sabem, eu digo, não, eu não estou lhe dizendo o que eu acho. Não é o que eu acho que eu estou dizendo. Eu estou dizendo a verdade objetiva. Achismo é subjetivo, é o que você acha. Outro acha diferente, outro acha diferente. A palavra de Deus não. É como a honestidade que eu disse agora. Não tem fulano é muito honesto, fulano é mais honesto do que ele, aquele outro é mais honesto ainda. Não existe isso. Ou são honestos, ou são desonestos. Todos três, independente do grau de honestidade que você conseguiu visualizar num e no outro. Não adianta, todos três são desonestos. Se um é mais honesto do que o outro é mais honesto do que o outro, todos três são desonestos. Isso é valor absoluto. Então, nós temos que entender essas coisas para evitar que nos deixemos levar por pecados sutis, mas são malignos, do mesmo tanto do pecado que me faz assassinar alguém, se for o caso. Do mesmo tanto do pecado que me faz dar um desfalque na minha empresa. Da mesma malignidade do pecado que me faz adulterar contra o meu próprio corpo, como a Bíblia já disse, contra o meu Senhor. Pois é, irmão, nós temos que entender
estas coisas, nós temos que tomar muito cuidado. Romanos 6, nós já lemos aqui. Romanos, sim, nós citamos 8,36 porque já sabíamos. Então, Romanos 6,36, vamos ver o que é que o apóstolo diz aqui a esses romanos, não é? No contexto que ele estava falando, 6, Romanos, não, 6, 1 e 2. Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele estava falando da graça que, sobremodo, se manifesta nas nossas vidas. Então, eu posso pecar à vontade, porque quanto mais pecar, mais graça eu terei. Não. É isso que ele está dizendo. Não. De modo nenhum. Olha como a sutileza do pecado é terrível, a ponto desses irmãos aqui, alguém, para ele mandar dizer isso, ele sabia que alguém ia pensar, então quanto mais pecar, mais graça do Senhor sobre mim. Posso pecar à vontade? Não, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ora, se morremos para o pecado, então eu não posso mais viver em pecado. Isso aqui, todas as cartas falam isso. Paulo usa muito essa expressão. Né? Paulo usa muito isso aqui. Então, olha só. 12 e 13, esses mesmos. Não reine, portanto, olha que o contexto aqui era também imoralidade sexual. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, observe que no contexto aqui do que ele está falando aos romanos, era também impureza sexual. Então, irmãos, nós não tem tanto problema assim, não, sabe? O pecado é terrível, sabe? Eu tento, mas não consigo. Ele é mais forte do que eu. Eu até que tinha deixado esses pecados que eu me converti, mas acontece que eu continuo. E nós vamos ver que continuamos, às vezes, escondidos. Eu conheci uma senhora que disse que se converteu na nossa igreja. Uma parenta dela, e os santos dela, as imagens dela, de Nossa Senhora, não sei das contas, viu, umas 15, era tudo guardadinha dentro do armário lá, muito bem cuidadas, limpinhas. Ou seja, ela escondia, se converteu, convivia com a gente, né? Ali estava em tudo quanto é reino de oração, mas continuava com os seus santinhos lá, cultuando, escondido da gente, né? Como se pudesse esconder alguma coisa de Deus. Nós vamos ver alguma coisa mais para frente aqui, que essa é uma das sutilezas do pecado. A gente faz algum pecado escondido, ninguém sabe, então está tudo bem, dá para ir levando. São uma das sutilezas da malignidade do pecado. Então, meus filhos, prestem atenção. Nós vimos aqui já, né? Romanos 12, 13, 1 Coríntios 6, 12, né? Já vimos aqui também, 1 Coríntios 6, 12. Não, desse aqui nós vamos ler ainda, que era Paulo, essa carta de Paulo, algumas delas, Romanos, essa aqui, Coríntios, é como se ele estivesse conversando com alguém. Ele diz e já diz o que o cidadão diria, e ele já responde com base no que o cidadão teria dito. Né? Então ele diz, todas as coisas me são lícitas. É como se os coríntios estivessem dizendo, isso é lícito, isso não é lícito fazer. Pois é, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu até posso estar fazendo alguma coisa que eu sei que não é pecado, se for o caso, mas não me é lícito mais fazer isso. A sensualidade aqui, no caso, ele estava falando de sensualidade, ele estava falando de relações que esse pessoal tinha. Eu não posso mais ir a festas que eu ia antes, mesmo que eu não vá fazer o que eu fazia lá, mas não é mais local para eu estar. Não é mais local para eu estar. Se eu fosse a Bragança, minha cidade natal, eu certamente iria me encontrar com os meus colegas no meu tempo de jovem, juventude, fora da igreja. Eu iria me encontrar com eles, abraçá-los, conversar, tudo. Mas eu não tinha mais como ficar com eles num bar tocando violão e cantando, como eu fiquei várias vezes a noite toda, até amanhecer o dia. Não tem mais cabimento eu fazer isso? Haveria algum pecado eu me alegrar com meus amigos? Em princípio, não. Mas o que é que eu estou fazendo lá com esses amigos? De novo, varando a madrugada lá num bar. Se agora eu não... Na época eu tomava cerveja com eles, agora eu não tomo mais. Eles estão tomando e eu estou lá junto com eles. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, me aliste, mas não me convém. Eu não tenho o que estar fazendo mais ali naquele meio. Então, irmãos, observem isso aqui.
Observe isso aqui, não é? 12, 19 e 20 é o contexto. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois mais de vós mesmos, lemos ainda há pouco, não é? Precisamos saber dessas coisas, irmãos. Precisamos saber dessas coisas. Vamos ver aqui, nós temos outras, não é? Pecados que praticamos e depois lançamos a culpa do nosso fracasso sobre outras pessoas, ou sobre circunstâncias, desconsiderando a palavra de Deus. A psicologia é muito boa nisso. Em nos isentar de culpa, colocando sempre a culpa em alguém. Foram nossos pais, foram os professores, é o governo, são as amizades, é alguém. É o outro. Quem é esse outro? Ninguém sabe de onde veio esse outro. Que ente é esse outro? Sequer a gente lembra que nós somos o outro do outro. Na hora que eu digo é o outro está dizendo que é o outro. Nesse caso, o outro sou eu. Então, não tem jeito. Mas a psicologia é muito boa nisso. Em tirar a culpa de sobre nós, o pecado de sobre nós e colocar no outro. Não é? E nós vemos aqui que isso é uma desconsideração clara à palavra de Deus. O meu pecado é meu. Então, nós temos aqui Ezequiel 18, 4. Nós vemos aqui o homem de Deus dizendo exatamente isso. Não vê ninguém me dizer que nós estamos sendo punidos por causa de pecado dos nossos pais. Sim, em termos sim, mas você continua no pecado porque quer, digamos assim. E ele diz assim, a alma que pecar, Ezequiel 18, 4, primeiro, eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, observe, a alma do pai é minha, a do filho é minha. Mas a que pecar, é essa que morrerá. Aí o 18, 20 aqui, ele completa. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Isso aqui detona os ensinamentos da psicologia, sempre botando a culpa em alguém. É alguém que é culpado de você ser assim. Então, não. Que há essa culpa, sim. Se nós formos ensinar errado para os nossos pais, se nós formos criar desobediência para os nossos pais, somos filhos desobedientes naturalmente. Acontece que se eu for convertido, eu já disse para vocês, filho de crente não quer dizer que é crente, não. Conversão é arrependimento. Então, na hora que eu me arrepender, realmente, na hora que Deus me arrepender, tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, tirar o espírito, colocar o seu espírito, colocar em mim o temor, para que eu ande segundo os seus caminhos. Como ele explica aqui mesmo, em Jeremias e em Ezequiel, aí eu vou ser obediente. Porque eu vou entender o que é vinde a mim, e para vir a mim, tem que negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e me seguir. Se eu for convertido, eu vou entender isso. E não vou dizer, não, o Senhor me criou assim, agora eu vou ser assim. Nunca um convertido vai dizer isso. Ele vai lutar contra isso. Então, a sutileza do pecado que nos auto-engana, ele vai dizer, meu pai me criou assim, eu me converti, mas eu vou continuar fazendo o que eu quero. Eu vou continuar exigindo tudo que eu exigi. Aqui dentro dessa casa, eu conheci gente assim. Me criaram assim, vão até agora me dar tudo que me deram até hoje. Eu vi isso. O filho dizer, o pai, a mãe, me criaram assim. Agora aguentem, vão ter que me dar tudo que eu quiser. Eu vi isso. Um jovem formado, 20 anos. Então, irmãos, é preciso a gente tomar muito cuidado. Essa história de dizer que eu sou assim porque a culpa é de vocês. Houve um caso de jovens de eu estar chamando a atenção dos pais para o seu ensinamento frouxo e os jovens. Aí chegaram a dizer, pastor, olha, o senhor fica dizendo isso aí, eles agora fazem tudo o que querem porque nós somos os culpados. Fica você jogando em cima de nós a culpa. E é mesmo a culpa de vocês. Só que eles agora, se são crentes mesmo, eles sabem que devem ser obedientes. Então não adianta eles jogarem a culpa em vocês, não. Aqui, ó. A alma que pecar, essa morrerá. Na hora foi mostrado isso aqui. A alma que pecar, essa morrerá. Falei com os filhos também. Nem não. Seu pai errou em ter ensinado de forma frouxa, mas agora vocês são responsáveis. Né? Então, meus filhos, Marcos 7, 20 e 23, nós vemos aqui o Senhor Jesus. Marcos 7, nós conhecemos esse texto também. Marcos 7, 20 e 23. Jesus dizendo, é o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens
é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia e a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro. Então, eu fui ensinado errado, a culpa é do governo, a culpa é da escola. A culpa... Sim, colega, mas eu fui convertido. Como diz o homem aqui de Deus, se é que eu fui convertido. Então, agora eu vou trocar. Eu vou trocar esse conhecimento, eu vou trocar essas atitudes. Eu vou trocar o que vai sair de dentro de mim agora é outra coisa que está entrando. Eu estou tendo outros ensinamentos. É isso que Paulo diz lá em Romanos, no início do capítulo 12. Que a gente tem que trocar. Né? A gente tem que trocar esse ensinamento. Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos contamineis com este século. Antes disso, transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é essa renovação da vossa mente? É a consequência do novo nascimento. Eu me tornei nova criatura. As coisas velhas para trás ficaram. Ou não? Então nós temos que entender isso. Não podemos nos deixar enganar pelo pecado. Ora, se eu fui convertido, então as coisas velhas para trás ficaram. Eu vou, de fato, renovar a minha mente. Renovar como? Colocando novos conhecimentos a partir da conversão. Eu agora sou um novo homem em Cristo Jesus. Não sou mais o velho homem feito Adão. Aí eu vou me despojar de tudo isso aqui, que nós já vimos tantas vezes aqui. Agora lemos Pedro dizendo isso. Eu vou deixar essas coisas que Jesus diz aqui, que saem de dentro do homem. Não é de fora coisa nenhuma, não. Não é ninguém que está fazendo você pecar, não. É você que está pecando. Aí é preciso conhecer. É preciso saber. E é preciso estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Com oração no Espírito, para que a gente possa vencer essas coisas, meus irmãos. Romanos 2, 5, 6. Olha aqui de novo. Romanos 2, 5 e 6. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Não venha botar culpa no papai, na escola, no governo, não sei em quem. Não venha, não venha, não adianta. Se você é convertido, a responsabilidade pela sua santificação é sua. Tem outras pessoas trabalhando com isso? Tem, seus pais, o pastor, mas a responsabilidade primeira no relacionamento com Deus é sua. Para aprender a palavra de Deus. É minha para aprender a palavra de Deus. Aí eu não tenho interesse em aprender a palavra de Deus. Aí vai dar tudo errado. Já está errado, aliás, se eu não tiver interesse em aprender a palavra de Deus. 14, 12. Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo ao Senhor. Então não venha com essa história do pecado de colocar a culpa do seu fracasso em outras pessoas. A psicologia nos ajuda a fazer isso. Né? É sempre culpa de alguém. Não. É sua. É você quem tem que responder por isso. É você quem tem que assumir os seus pecados. É você quem tem que se arrepender. É você quem tem que pedir perdão. É você quem será perdoado. É você quem será santificado. E isso se dá pelo discipulado. É assim que funciona, irmãos. Claro que cada um, você, juntos, formamos o corpo de Cristo, a igreja. Aí nos ajudamos. Inclusive, se for o caso, confessando uns aos outros pecados, como o Tiago ensina. E o contexto lá era doença por causa de pecado. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Versículo 16. Então, isso, o contexto era pecado. 5,16. Eu acho que é. O contexto era pecado. Então, é preciso tomar cuidado. É. 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O contexto aqui era doença por causa de pecado, lá na situação desses irmãos. Aqui é esse o contexto. Então, irmão, mas vejam, há necessidade de eu chamar um irmão, um pastor, um presbítero. Põe comigo. Me ajude aqui em oração, eu estou fraco.
Irmãos, para que nós somos irmãos? Então nós temos que entender isso. Isso são situações típicas de pecados sutis, mas escravizadores. E nós temos que saber dessa sutileza, temos que conhecer isso. Então, olhem só, nós lemos aqui Romanos 2, 5, 6, 14 e 12, 2 Coríntios 5, 10, para a gente terminar essa parte e ficar para a próxima aula. 1 Coríntios 5, 10, cadê? 2 Coríntios 5, 10. 2 Coríntios 5, 10, diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Irmãos, todos nós seremos julgados. O julgamento no dia de juízo, ele tem duas vertentes, digamos assim. Tem o julgamento dos condenados ao inferno e tem o julgamento dos salvos, que serão julgados. Isso é para efeito já de galardão. Não é para efeito de saber se eu vou decidir se você vai para cá ou para cá. Não. Os salvos já é vinde benditos para a direita, as ovelhas, e de malditos, os bodes, os cabritos para a esquerda. Isso aí, esse é um julgamento. Mas o outro julgamento diante de Deus, para efeito de galardão, né? Para efeito de obediência, fidelidade, alegria do Senhor, também nós teremos esse julgamento. A Bíblia fala isso várias vezes. O próprio Jesus diz isso. O próprio Jesus diz isso. Então, irmãos, nós temos que ver isso aqui. Seremos julgados e cada um receberá segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Não venha querer botar culpa no papai, no professor, no Bolsonaro, em quem quer que seja. Não adianta. Não é? Então, nós temos que saber dessas coisas. E, por fim, nós lemos aqui 5:10, Coríntios, Gálatas 6:7, que todo mundo conhece. Ninguém se engane. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso mesmo ceifará. Então, o que é que você está plantando? É o que você vai colher. Isso é a coisa mais lógica do mundo. E não pode ser diferente, porque é uma lei natural. Eu não posso plantar limão e querer colher laranja. Não pode. Não é, irmãos? Então, nós temos que entender estas coisas. Não é? Para que a gente, vai ser o segundo ponto aqui, nós vamos ver outros mais para frente, para que a gente não se deixe enganar pela sutileza do pecado. Porque nessa sutileza, ele encobre a malignidade do pecado, que nós mesmos poderemos estar sendo vedados para não perceber a malignidade numa sutileza do pecado. Estamos vendo essas situações aqui. Já vimos duas, não é? Já vimos uma, que é o que nós achamos que dá para conviver com ele, não dá, não é? Outra, que nós tentamos colocar a culpa nos outros. Lembra qual foi a primeira desculpa de Adão? Foi a mulher que tu me deste. Mulher, foi a serpente. É sempre assim. Isso é uma característica do pecado. É você querer, para se livrar dele, da consequência do pecado, botar a culpa em alguém. Não é? Botar a culpa em alguém. E nós não podemos fazer isso. Temos que conhecer isso, a malignidade, porém a sutileza do pecado, exatamente para perceber essa malignidade. É assim que nós vencemos o pecado, quando vimos na aula anterior, vencendo o pecado. E eu vi que a gente tinha que dar mais uma continuada nesse assunto aqui. Tá bom, irmãos? Por hoje é só. Que Deus nos abençoe. Tenham todos uma boa noite, um bom fim de semana. E domingo nos encontraremos de novo na mensagem do domingo. Deus abençoe a todos. Um beijão.